Olá, galera do Fala Atleta. Estamos aqui hoje no mundo virtual para conversar um pouco com vocês e para lançar um novo projeto do canal Fala Atleta, o projeto Bastidores Podcast, em parceria com a WISAP São José, que vai dar voz, visibilidade a todos os atletas, principalmente os atletas catarinenses que estão pelo mundo. Quero apresentar a vocês o Paulo, que é um dos sócios da WhatsApp São José, que vai falar para a gente dessa junção Fala Atleta, da WhatsApp São José, o inglês inteligente. Olá, Mari, um prazer estar aqui participando desse projeto. É o primeiro passo e eu acredito e creio que isso vai impactar muitos atletas e muitas pessoas que ainda não se tornaram atletas, né? E o nosso objetivo aqui como escola de inglês é somar, né, para que essa pessoa, esse futuro atleta esteja preparado, né, para as próximas etapas. E a gente, nada mais nada menos, temos uma convidada especial que já está vivendo, né, essa nova fase. Depois que a pessoa descobre ser atleta, ela desenvolve, treina, busca competição, busca subir nos rankings e busca o caminho que vai ser melhor, né? Eu vou deixar para ela se apresentar e conversar melhor, mas está aqui Gabriela Feller. Seja bem-vinda, Gabriela. Oi, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. ah, Sou enxadrista e hoje tenho 22 anos e eu moro e estou estudando aqui em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Eu conheci a Gabriela um tempo atrás, numa das competições de xadrez, e quando eu e o Paulo conversamos para criar esse primeiro episódio, eu logo lembrei dela, até por eu me encantar com essa modalidade que mexe com tanta gente, com tantas pessoas, com tantas idades. Né? Recentemente eu participei, Gabriela, do Brasil Chess, aqui em Florianópolis, e eu vi uma partida de um menino de 8 anos contra um senhor de 80. Então, Uhum. o xadrez cria essas cenas e esses momentos emblemáticos. Para a gente começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de onde vem a tua paixão pelo xadrez. Uhum. Então, eu comecei a jogar xadrez quando eu tinha 6 anos. A minha mãe me levou para fazer uma aula experimental e na minha família, lá em casa, ninguém jogava xadrez e eu digo assim que foi amor à primeira vista. Eu joguei, eu aprendi e gostei. E desde então nunca mais parei de jogar. E eu lembro que eu eu tentei vários esportes, vôlei, natação, tudo que vocês podem imaginar, e nada deu certo. Mas o xadrez sempre teve algo especial que enfim, me fazia me encantar ali por esse tabuleiro. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei meu primeiro brasileiro, e foi aí que eu entendi que o xadrez podia me levar para o mundo. Foi aí que eu descobri que através de você ganhar um campeonato estadual brasileiro, eu podia jogar um campeonato mundial, um campeonato sul-americano e eu podia viajar. E eu nunca tinha viajado para fora do país e imaginar que você pode fazer algo que você ama tanto e ainda viajar e conhecer pessoas do mundo todo, isso era algo que me fascinava muito. Então, para mim, a minha meta de todo ano era ganhar o brasileiro, ganhar a vaga e representar o Brasil no mundial. Você tocou numa situação aí, né, dos 10 anos, né? Tem uma Uhum. história que eu conheço um pouquinho, do que a gente já conversou, já fiz matérias. Fala Atleta já, a Gabriela já esteve presente no Fala Atleta em alguns momentos. E tem uma historinha, Paulo, que aos 10 anos, aquela criaturinha foi para a África do Sul. E aí, Olha como que foi só. a tua vivência na África do Sul? Como que tu se virou ali na língua com as pessoas? Porque a língua do xadrez é a mesma, então acho que tu não teve dificuldade, mas na comunicação com as pessoas. Felizmente, eu estava com um grupo de 5 pessoas brasileiras, então tinha ali um técnico que nos ajudava no hotel a se comunicar com os próprios adversários, então isso foi um apoio muito bom que a gente teve. Mas eu digo que foi um desafio. Eu lembro que uma coisa muito comum que a gente faz na modalidade de xadrez, nesses torneios internacionais, a gente troca umas lembrancinhas com o adversário. E a dificuldade de falar com a minha oponente, de querer fazer uma amizade e não conseguir. Então, eu lembro que isso
Era uma barreira que eu tinha e que com esse técnico no torneio ficava mais fácil, mas o técnico não estava ali durante a partida. Então, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que chamar um árbitro. Como é que eu ia explicar para o árbitro? Como é que eu ia querer fazer uma queixa ou tirar uma dúvida? Então, isso foi algo que ali naquele torneio eu entendi que o inglês é importante e era algo que eu tinha que melhorar. Legal. E essa experiência, né, de você sair do país, representar o Brasil, foi a primeira vez com 10 anos? Foi a primeira. Primeira vez. Eu lembro que foram 3 torneios que eu participei naquele ano. Foi o Mundial, o Sul-Americano e o Pan-Americano. Mas, se eu Uhum. não me engano, o Mundial foi o primeiro. Então, foi a África do Sul. Uhum. Legal. E quais foram os países, Gabriela, que tu já conheceu com o xadrez? Né? Porque isso também os atletas, às vezes você falou ali, né, que muitos atletas não sabem. Isso em várias Uhum. modalidades, não é só no xadrez. Mas às vezes o atleta não sabe que se ele levar a sério realmente, se dedicar a uma modalidade, ele pode conquistar a medalha na cidade dele, vai para uma regional, vai para uma estadual, brasileiro e chega no mundial. E como foi a Gabriela nessa trajetória? Assim, quais os países que tu conheceu por conta do xadrez? Uhum. Até acho que foi essa semana ou semana passada, uma amiga minha aqui brasileira na faculdade falou assim: Nossa, Gabi, eu vi o teu perfil, eu não sabia que tu já tinha viajado para tantos países. Eu viajei para 11 países. Aí eu falei para ela que sim, e eu falei que o único país que eu viajei e não foi por causa do xadrez foi a Argentina. Todos Uhum. os outros eu só viajei por causa do xadrez. Então. É incrível, assim, você poder conhecer um lugar diferente fazendo aquilo que você mais ama. E eu jamais. Às vezes as pessoas perguntam, como seria a sua vida sem o xadrez? Eu digo que eu não sei, porque a minha vida é e foi moldada pelo xadrez. Uhum. Então, é um jogo ali do tabuleiro que abriu uma porta, abriu outra e não para de abrir. É assim como o xadrez, a vida, né, nos dá milhões de oportunidades, né, em vários momentos, né? Uhum, E, e assim, falar de esporte, eu sempre falo, né, que falar de esporte a gente tem que falar de educação. Por isso, quando a gente conversou com a WhatsApp São José, foi uma parceria que deu muito certo por isso, porque eu não vejo o esporte sem a educação. Uma vez uma mãe me perguntou, tu foi professor e tal, o que que tu acha? Minha filha vai competir no outro país, eu acho que era a República Dominicana, e vai ficar 10 dias fora, vai faltar 10 dias de aula. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não sou da educação física, tá? Mas eu acho que a tua filha tem que ficar os 10 dias lá, porque a escola da vida também vai ensinar. Os conteúdos uhum, ela vai aprender na escola, que é super importante, mas a vida também vai ensinar. Né? Então, eu queria que tu colocasse para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho assim, qual foi o país que mais te marcou e por quê? E qual o país que tu ainda não foi que tu gostaria de ir por conta do xadrez? Aí agora vamos falar do xadrez. Qual o país que tu acha que é o mais encantador assim do xadrez que tu gostaria de ir? Primeiro, uhum, o país que mais te marcou e depois qual o uhum. país que tu gostaria de ir pelo xadrez? O país que mais me encantou foi. É difícil escolher um, mas eu diria que foi a Holanda. Era um país que eu já sonhava muito em conhecer e eu me encantei. Eu me encantei pelo país, as flores. É frio, mas é lindo. E também, quando eu tinha ali 13, 14, eu li um livro da Anne Frank e o meu sonho era visitar a casa dela. Então, quando eu fui jogar esse torneio na Holanda, eu tive a oportunidade de visitar a casa dela. Então, se conectou tudo, sabe? E, e até hoje eu ainda falo que quando for bem velhinha é um país assim que eu quero me aposentar e morar lá. Eu acho E um esse país livro tu lindo. leu aonde? Esse livro tu leu aonde? Esse livro eu ganhei dos meus pais, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu li em casa e eu lembro assim o quanto que esse livro me impactou e pelo fato ali de eu ter mais ou menos a idade dela quando eu estava lendo. E, e te falar, nossa, e eu, né, tenho a oportunidade de que ela não teve de
praticar um esporte, né? Ela falava no livro tantas coisas que ela queria explorar e conhecer, e olha, com a idade dela tinha todas essas oportunidades. Então, e ainda foi muito especial para mim, porque poucos torneios, os meus pais, principalmente os internacionais, podiam me acompanhar, mas esse em específico na Holanda, minha mãe estava comigo, foi um dos poucos, então assim, foi muito, muito especial. Por isso que eu acho que eu também gosto tanto desse país, a Holanda. E o Me permita, país, Gabriela, me permita mandar um abraço para Cris, mandar um abraço para Isadora e um abraço para o uhum, seu pai, eu esqueci o nome dele, Marcos. o Marcos. Então, Marcos, Cris e Isadora, um grande beijo do canal Fala Atleta, do WhatsApp São José e da Gabriela Feller, que está aqui conosco. Beijo, família. E o país que eu ainda não conheci, mas eu tenho o sonho de conhecer por causa do xadrez, é a Rússia. Muitos campeões mundiais são de lá e tem uma história gigantesca com o xadrez, escolas de xadrez, lá tem muitas escolas que têm no currículo xadrez e eu sempre nos torneios mundiais sempre tinha muito russo competindo, então é um país que eu ainda tenho esse sonho de visitar. E tem muitas histórias, né, Paulo, de russos jogando com computador, né? Tu já jogou com algum Uhum. computador? Ou tu prefere jogar com humanos ou qual que é mais difícil? Já eu jogo sim com o computador, mas nada como jogar pessoalmente, nada como ter o tabuleiro ali físico, poder pegar na peça. Isso é muito bom. Hoje em dia, claro que facilita muito. Até tem um torneio aqui na faculdade que a gente joga todo semestre, que é online. E eu adoro esse torneio porque é entre faculdades, então a gente joga com faculdades do mundo todo, inclusive com Universidade Brasileira. Se eu não me engano, ano passado a gente enfrentou uma faculdade de São Paulo, não lembro o nome. E então é um torneio que eu gosto bastante. Mas, de novo, nada como jogar presencialmente. Facilita muito isso da gente poder hoje em dia jogar online, ter essa possibilidade de jogar com pessoas do mundo todo, mas para mim nada substitui o xadrez presencial, né? Uhum. Olhar no olho do seu adversário é diferente. A experiência, você sente que essa questão do presencial é diferente, por mais que o online você traz opções, né, de ter contato com, como você comentou, de localidades diferentes, traz essa troca de cultura, mas o presencial dá esse toque diferente. Legal, legal. E uma pergunta que eu queria talvez até não, talvez mudar um pouquinho a rota, mas agregar para quem está com um filho, né, para quem está com uma filha e pretende iniciar ele numa modalidade, né? Às vezes a gente tem uma noção, como você comentou, né? Faz um teste numa área, faz um teste na outra. O que que você vê assim que durante a tua trajetória, o que que impactou essas situações de você ser um atleta, né? O que que você vê que isso mudou? Se você não tivesse encontrado o xadrez ou você entrando no xadrez, o que que você sentiu que foi diferente, né? O que que você te agregou? O que que te trouxe para a Gabriela de hoje essa questão do xadrez, ser uma xadrista? Bom, muitas coisas. Eu vou começar dizendo que o xadrez, eu sinto que o esporte, de maneira geral, eu acho que ele amadurece a criança mais rápido do que uma criança que não está envolvida no esporte, porque desde ali, de muito cedo, você tem que aprender a lutar com a derrota, tem que ser resiliente. Em muitos casos, tem essa barreira financeira para você ir para os torneios, tá? Que você, querendo ou não, o seu trabalho ali é jogar, é competir, fazer seu esporte, mas se você não tem esse financeiro, se você não tem certas coisas, você não pode jogar. Então, são limitações que te fazem abrir os olhos assim para o mundo, entender, ahn, né, a resolver essas barreiras. Ahn, Outra coisa é o idioma, que eu acho que na escola é importante todo mundo ver, a gente entende a importância, mas eu acho que você só sente mesmo quando você passa por alguma situação na vida real e que clica assim, nossa, realmente eu preciso aprender isso, eu preciso melhorar isso. E a outra coisa é a importância das pessoas.
Eu não sei nem te dizer o número de pessoas que já passaram por mim, que me ajudaram. Essa questão de comunidade, de família, de apoio, eu acho que o esporte te transforma. E é um conjunto de coisas. É difícil dizer tudo, mas se eu fosse resumir, eu diria essas coisas. É esse apoio familiar da sua comunidade, ou até de pessoas que são de outros estados. ah, esse, Essa forma de você amadurecer mais rápido e também de você encontrar coisas que talvez, se não fosse pelo esporte, você não conseguiria enxergar o quão importante é aquilo para o seu Uhum. crescimento como pessoa. Eu Sim. acredito que essa é a mística do esporte, né? Você aprender desde cedo a lidar com a vitória, com a derrota, não só dentro do dojo, dentro do tatame, dentro da arena onde está tendo a competição de xadrez ou de qualquer outra modalidade, o ginásio, mas na vida, né? Você saber que na vida vai ter altos e baixos, vai ter momento que você vai vencer, vai ter momento que você vai perder, e como a Gabriela falou, a gente tem que saber lidar, né, Paulo, com essa situação de levantar e ver que amanhã tem um novo dia e treinar de novo, ou seja, tentar se aperfeiçoar, seja no que a gente for fazer, para ser melhor. E na questão da comunicação, eu vou até deixar o Paulo falar um pouquinho, porque eu sou suspeito, né? Eu sempre falo que a comunicação é imprescindível para a vida das pessoas. Uma frase que eu sempre uso, que a Gabriela falou bastante, né? A melhor conexão é o encontro. A gente pode fazer Uhum. vários momentos virtuais, e é importante, como a gente está fazendo aqui, porque a gente está usando a tecnologia para aproximar pessoas. Muitas pessoas adoram a Gabriela aqui em Santa Catarina e no Brasil. Eu fui a alguns torneios e todo mundo, ai, Gabriela, Gabriela. E como ela está longe, a gente resolveu fazer alguns episódios do Bastidores serão pelo meio virtual, por conta dos atletas estarem até fora do país. Mas a mística do esporte é essa, né, Paulo? Da gente aprender desde cedo o que, como a Gabriela falou, que se fosse normalmente, digamos assim, na vida comum, a gente não aprenderia. Eu digo vida comum porque a vida do atleta é um pouquinho diferente, né? Imagina com 6 anos ele está treinando o dia todo, ele está indo para o hotel de repente sem os pais, vai com o treinador, vai com a galera da equipe, digamos assim, né, Gabriela? Mas o aprendizado é gigante, né, Paulo? Sim, esse desenvolvimento, né, esse passo a passo que é disciplina, comunicação, como você comentou, eu vejo que o que traz hoje a Gabriela conversar conosco, 22 anos, né, ela teve esse passo a passo de cada etapa desenvolvido, traz ela hoje do jeito que ela está, né? Então, eu, pelo menos, né, tendo esse contato com a Gabriela, eu vejo uma mulher formada, já com um direcionamento, o que que ela vai fazer da vida. Não é uma questão que, às vezes, a gente acaba vendo que, às vezes, a pessoa vai passando um dia, passando outro, e não tem um próximo passo. Eu vejo que o esporte traz isso. Ele te dá um norte. A disciplina, ela te dá um norte. Não, eu estou indo para esse caminho. E aí, quando eu vou para esse caminho, tudo que me aproxima daquela minha meta, eu faço, tudo que me afasta, eu deixo de lado. E eu acho que isso é importante, né, na situação de vida atual, né, no momento que a gente está vivendo, ter esse direcionamento para qual caminho que vai me aproximar. E eu acho que isso é fundamental. E a comunicação, né, para complementar o que o Dela já começou a comentar, a comunicação eu vejo que ela atrai. Eu e o Delamar, a gente se conectou através da comunicação, de conversar, né, de ter uma troca, de entender os meus valores, eu entender os dele. Estamos conhecendo aqui a Gabriela através da comunicação, e eu acho que isso é uma habilidade que eu vejo que, por mais que atualmente se fale sobre desenvolver comunicação, ainda poderia ser melhor bem explorada, porque ela aproxima, como foi muito bem colocado pelo Delamar, ela aproxima e isso faz abrir portas, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade que vem junto com o esporte, porque você dá uma entrevista, né, Gabriela? Você conversa, você está aqui conversando naturalmente, né,
com a gente, falando sobre a tua história, uma linda história, muito bom Obrigada. saber essa... E quanto que isso vai inspirar através da tua comunicação, da tua história que você viveu, quanto que outras pessoas, quanto outras Gabrielas vão ser inspiradas por você. Acho que isso é fundamental. É, Esse é o nosso eu, objetivo. eu queria também fazer uma pergunta para a Gabriela em cima disso que o Paulo colocou. Eu vejo assim que o esporte e a educação sempre juntos, e o esporte ele ensina, e eu queria saber se a Gabriela concorda com esse comentário. O esporte ensina muitas coisas que a gente com certeza aprende em casa, e o esporte reforça, né? Um dos principais aspectos que eu vejo é a gente tomar decisões, né? O pai pode querer, a mãe pode querer, mas eu vou treinar xadrez ou não? Eu vou participar daquela competição ou não? É aquela situação, eu posso ir porque minha mãe quer, só que o desempenho não vai ser o mesmo. Agora, Hum. quando eu decido que eu quero ser um atleta, que eu quero participar, que eu consigo vislumbrar, como a Gabriela vislumbrou. Se eu ganhar o estadual, eu vou para o brasileiro. Se eu ganhar o brasileiro, eu vou para o mundial. Muitos atletas pensam isso, né? E a segunda pergunta, Gabriela, é em relação a essa questão da inspiração. Como que tu vê isso em relação à tua trajetória, assim? Porque, com certeza, como o Paulo falou, muitas, digo crianças e até jovens, se inspiram em ti. Pô, a Gabriela, né, chegou, está estudando fora, é campeã, tem um currículo belíssimo, Paulo, a Gabriela, no xadrez, e com certeza é inspiração para muitas outras enxadristas. Eu concordo com o que você falou. Para você ser bom em alguma coisa, para você conquistar alguma coisa, chegar em algum lugar, não adianta seus pais falarem, ah, vai lá e faz. Não, você tem que querer também. Então, isso faz diferença. E também tem que ter o contrário. Às vezes o atleta quer, né, almeja algo e não tem esse suporte familiar ou, enfim, da escola. E é algo que eu sou muito privilegiada, porque não teve uma vez que meus pais não falaram, ah, não vai dar certo, dessa vez a gente não vai conseguir, não. Sempre tinha um jeito, sempre tinha uma solução. Às vezes era um jeito que a gente não sabia 100% se dar certo. Mas assim, não tentar nunca foi uma opção lá em casa, nunca foi uma opção. E isso sempre me motivou muito. E não só no xadrez, mas também aqui lá na escola, na faculdade, porque aqui, faculdade de maneira geral já é difícil, no segundo idioma mais difícil ainda. Então, assim, teve várias vezes que é difícil se juntar com pessoas que você não conhece aqui e fazer um projeto, é difícil, mas você tenta se falar com eles, você tenta achar uma solução. É difícil a prova? É difícil. Química já é difícil. Imagina química orgânica em inglês. É de levar alguém à loucura. Mas assim, foi mal na primeira prova, mas não tem problema. Tem problema, mas assim, a gente vê o que errou e continua estudando, sabe? E eu acho que essa mentalidade de ter resiliência é algo que eu desenvolvi através do esporte, como você falou, mas por trás disso, sempre teve a minha família e com certeza também os meus técnicos, por todos que eu passei, principalmente a Regina, resiliência era tudo. E tentar sempre. Não tentar nunca foi uma opção. E o que tu falou ali, né, de que não faz mal se tirou a nota baixa na prova. Não é não fazer mal, é saber que pode acontecer isso, né? Isso o Sim. esporte também te ensina, né? Eu sempre converso com atletas e tal, e é aquela situação, você tem que estar preparado para a derrota e para a vitória. Muita gente só Uhum. se prepara para a vitória, mas também tem que estar preparado para a derrota. Então, é como tu falou, não é que não faz mal, tu vai se aprimorar do que aconteceu e vai tentar uma nova prova, né? No caso, como tu falou. Sim. E às vezes quando a gente fala, parece simples, mas não é, porque a pessoa não entende que quando a gente perde uma partida, às vezes não é só uma partida, foi o título com você. Me doía muito cada vez assim que perdi uma partida por uma besteira, sabe? É você almejar um pódio e ver ele cair assim, na palma da sua mão, sabe? E aí não é só o primeiro lugar, não é só isso, é como eu falei, é aquilo que vai te dar vaga para ir além. Então,
dói muito e pode parecer desmotivador, mas é você ter essa resiliência e você ter esse apoio por trás de você que vai te ajudar. Tá bom, não foi esse ano, porque também é assim, brasileiro é só uma vez por ano, né? É só uma vez por ano que tem o Mundial. Mas a gente vai treinar e vai estar aqui de volta no ano que vem. Então, é realmente treinar essa resiliência. Não. E muito bom como isso faz um paralelo de você perseverar, ter resiliência, e até eu queria conectar isso, né, se o Dela me permite, saber como é que está hoje, né? Aonde é que a Gabriela está hoje? O que que você está fazendo? Qual que é o teu, tua rotina? Porque nós estamos aqui no Brasil, né? Você já comentou que você está morando fora, mas como é que é essa experiência? Fala um pouquinho mais como é que é essa, o que que te levou para aí? Como é que foi essa tua internacionalização da carreira, dos Uhum. estudos? Conta um pouquinho para gente. Eu acho que a primeira coisa, assim, é como que eu descobri esse lugar, né? Como que eu ouvi falar disso. Então, em 2018, eu lembro até hoje, assim, eu era a primeira do ranking no brasileiro. Foi em Florianópolis, inclusive, esse brasileiro. E eu acho que eu terminei em 10º lugar. Uma posição assim, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Foi um dos piores brasileiros que eu joguei. E aí eu lembro que no final desse brasileiro, algumas amigas iam participar de um treinamento aqui em Santo Luís. E uma delas não ia poder participar e ela me deu o curso. Então, em 2018, eu vim para os Estados Unidos, aqui para Santo Luís, fazer um curso de xadrez. E era um curso só com brasileiros, com crianças brasileiras. E aí foi que eu conheci que aqui nos Estados Unidos tinham universidades com times de xadrez e que você podia ganhar bolsa, inclusive, para vir para cá estudar. E aí eu me encantei, porque eu falei assim, mas meu Deus, eu amo viajar, eu amo xadrez, se conectar os dois. E aí, naquela época, eu acho que eu estava no nono ou até mais nova na escola, então era algo que ficou ali na minha mente, né? E aí, quando chegou o ensino médio, mais perto de eu me formar, que voltou isso de novo, de nossa, por que não aplicar para uma faculdade fora que tenha clubes de xadrez? Então, quando eu apliquei, todas as escolas que eu apliquei aqui nos Estados Unidos tinham um time de xadrez, esse foi o ponto Tudo. principal. E eu digo assim que é uma experiência transformadora que todo mundo que tem a oportunidade, eu diria, faça, porque é muito bom. Você aprende não só sobre a cultura do país aqui, da cidade que você tá, mas é um lugar onde você tem pessoas do mundo inteiro. Minhas amigas mais próximas são do Bangladesh, da Mongólia. É tão enriquecedor, assim, há tantas coisas que você vê na TV de culturas diferentes, mas que você só vê uma informação ali solta, né? E aí você conhecer uma pessoa e ter essa oportunidade de ter mais contato, conhecer com mais detalhes sobre a cultura. É, Aqui, essa minha amiga do Bangladesh, ela é muçulmana, então, nossa, todo o ritual que eles fazem, os eventos que eles têm, descobri que não é todo mundo que tem Natal, Páscoa, então, abre, assim, os olhos de uma maneira que é inexplicável. E você conhece pessoas maravilhosas, é incrível, assim, como você pode ser tão diferente e tão próximo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu amo conhecer pessoas, é uma das minhas coisas favoritas de estar aqui, sabe? De todo dia estar aprendendo uma coisa diferente, conhecendo uma pessoa diferente. É muito especial. E é muito lindo, Paulo, essa história, eu conheço um pouquinho, né? E eu não lembro agora se foi no SESI ou se foi na sua casa quando você e sua mãe me receberam para a gente conversar. Uma das primeiras matérias que eu fiz com a Gabriela, Paulo, foi sobre o Bolsa Atleta, Uhum. ela era atleta do Bolsa Atleta e eu fui conhecê-la. E aí tive o prazer de conhecer a mãe dela, a irmã, e aí ela me mostrou as medalhas e tal. E eu lembro que no ano depois, acho que foi, eu sempre ia atrás das notícias, aí eu mandava uma mensagem: "Pô, Gabriela, e aconteceu isso e tal", eu via algumas notícias, pô, vou falar com ela. E aí numa dessas falas, eu lembro até hoje que eu perguntei para ela: "Gabriela, e aonde tu vai agora?"
Eu vou fazer faculdade e tal. A mãe dela me falou, aí eu peguei e mandei mensagem para ela. Aí ela assim, eu estou escolhendo a universidade ainda. Eu vou escolher por causa do xadrez. Eu nunca esqueci isso. E hoje, para quem está nos assistindo aqui, esse episódio do Bastidores, o primeiro episódio com a Gabriela Feller, enxadrista de Blumenau, eu queria que ela falasse um pouquinho dessa surpresa que eu e o Paulo fizemos para ela. Para quem está vendo o fundo da nossa imagem, é o local onde fica o World Chess Hall of Fame, em São Luís, nos Estados Unidos, e a capital norte-americana do xadrez. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse fundo aí, Gabriela. Tu conhece esse local? Tu já passou por ele? Esse rei gigante aí existe mesmo? Como que é? Conheço. Eu, curiosamente, vou lá toda semana, toda quarta-feira. Eu vou no clube de xadrez, que tem uma aula só para mulheres, muito legal. E aí, na frente, tem esse Hall da Fama. E o rei existe, é gigante mesmo. E é muito legal, porque nesse Hall da Fama, todo mês eles têm uma exibição diferente. Então, vem artistas específicos com a exibição deles e aí eles fazem uma conexão com o xadrez. Então, é muito legal. Aí, todo mês eles mudam o tabuleiro, que vai estar lá como exposição. Então, é bem legal. E não só isso, como você comentou, é a capital do xadrez. Então, durante o semestre, os melhores do mundo passam por aqui. Às vezes eu estou indo pro clube de xadrez e eu vejo na rua o número 3 do mundo. Assim, coisas que são inimagináveis, sabe? Então é muito legal ter essa experiência e eu digo assim que eu já estou aqui há 3 anos, mas ainda parece que não é real. Algum desses atletas que são tops do mundo, às vezes eles vêm para o clube de xadrez aqui da minha faculdade e vem jogar um amistoso com os atletas, conversar, dependendo do seu nível, do torneio que você vai jogar. Esses atletas até te dão algumas dicas e te ajudam. Então, é incrível, assim. E como eu comentei, eu fiz esse curso em 2018, foi numa faculdade, mas não foi nessa que eu tô agora, foi em uma outra. Mas eu tive o prazer de rever os dois técnicos que me deram esse curso lá em 2018 e encontrar eles aqui no Clube de Xadrez. E foi muito legal e eu fiquei muito feliz porque os dois técnicos lembravam de mim e do meu nome. Aí eu Que falei que legal. né, quando eu tive aquela experiência, me encantei, quis fazer a faculdade aqui. E para um atleta estar no meio das pessoas que ele mais usa, né, usava como espelho na carreira, é algo assim de arrepiar, né, de ter essa oportunidade de ver eles tão de perto, conversar com eles, é algo assim que você sonha acordado. E agora vou passar para as dúvidas de xadrez, né, Paulo? O Paulo tem dúvida, eu também tenho. Ontem a gente conversava e aí eu falei para ele, vamos pedir uma ajuda para a Gabriela. Gabriela, tem alguma vantagem se eu começar com as brancas ou não? Eu posso dizer que as brancas vão dar o tom da partida ou não? Vamos lá para a galera que gosta de xadrez agora. Olha, assim, o pessoal diz que, e é verdade, assim, tem um pouco de vantagem em começar de brancos. Bom, você que está começando, né? Então, o primeiro lance ali pode terminar algumas coisas do jogo, mas assim, é uma coisa que não. Talvez lá no alto rendimento, assim, muito, muito, muito forte, vá fazer uma diferença, mas no fim é tanta coisa que está envolvida ali no jogo que o primeiro lance, assim, né, às vezes não vai nem fazer diferença. Então. É você saber ali os lances da abertura, é você conseguir jogar um bom meio-jogo, é você saber alguns finais teóricos. A gente nunca sabe o que que vai determinar essa vitória, né? Mas respondendo a pergunta, sim, as brancas ele tem uma pequena, podem sim ter uma pequena vantagem no início da partida, porque é o primeiro lance, então você que vai dizer mais ou menos quais, depois que você faz o primeiro lance, as pretas respondem, você que determina, né, quais que são ali as opções, então, de abertura que vão poder surgir a partir desse primeiro lance. E aí, Paulo, tem dúvida do xadrez, Paulo? Tem, surgiu uma dúvida em relação à postura do jogador. Uhum. Ele, assim como outros esportes,
ele normalmente esse jogador que eu vou jogar eu já conheço e ele sempre é mais ofensivo, ou esse jogador ele é mais defensivo. Como é que funciona isso no xadrez? Tem essa característica prévia que vocês estudam? Como é que funciona esse preparo de jogo quando já está nas finais, né? Naquela etapa que já está semifinal, quarta de final, finalzinho? Deixa eu complementar o que o Paulo falou. É mais ou menos assim, você analisa, por exemplo, tu vai jogar a final com o Paulo. Tu pega alguns jogos e analisa ou não tem nada a ver, cada jogo é um Uhum, jogo e não é igual, por exemplo, futebol, que a gente analisa a partida, o time joga mais pela direita, mais pela esquerda, ou no xadrez não tem isso. uhum. Bom, respondendo a primeira pergunta, sim, postura. Minha professora Regina Ribeiro sempre dizia que postura tinha que ser de grande mestre, então tinha que sentar na mesa assim, que era postura de grande mestre, coluna reta, e tinha que sentar ali igual uma pedra, tinha que ficar ali até o final da partida. Mas essa questão do oponente, eu já tive assim, algumas adversárias que eu enfrentava o tempo todo. Então você acaba já conhecendo como que a pessoa joga, qual que é o estilo, às vezes depende do jogador, bate no relógio, né, de uma maneira diferente, essas coisas, mas eu acho que talvez afete, mas é algo, uma porcentagem pequena. E sobre o preparo antes das partidas é uma das coisas mais importantes que um enxadrista faz. Então, sim, a gente analisa, tem uma base de dados onde o torneio que você joga, eles passam suas partidas no computador, e aí você tem essa base de dados de todos os jogadores, você pode pesquisar o nome, se pesquisar o meu nome, você vai achar facilmente várias partidas. E é um trabalho muito importante para que a gente consiga analisar, ver que aberturas que o meu oponente vai jogar, qual que é o estilo de jogo, para eu encontrar alguma Brecha, deficiência. oportunidade? Isso, algo que o meu adversário eu consiga ver, nossa, ele não é tão bom aqui em específico ponto, então eu posso explorar essa debilidade que ele tem. Uhum. Então, é um trabalho muito importante que a gente faz às vezes sozinho ou até mesmo com o nosso técnico. E aí, a partir disso, a gente vai para a partida se sentindo mais confiante e com mais ou menos um plano em mente, como que eu quero seguir, como que eu quero que o jogo siga. Saído do World Chess, um mundo imaginário que a Gabriela falou, que ela ainda disse que acha que não é real. O Uhum, que a Gabriela faz aí em Missouri, além do xadrez? Conta uhum, pra gente aí qual é a tua pesquisa, qual o curso que uhum, tu faz, tem a uhum. ver com xadrez também ou não? Sim, eu estudo nutrição e, bom, aqui eles chamam a major, que é o seu curso, então, nutrição, e aí você tem a opção de fazer uma minor. E a minha minor é psicologia, então não é uma graduação, eu não vou ter o meu certificado com graduação em psicologia, mas são aulas que você pode fazer na área que você tem interesse. E não precisa ser relacionado ao seu curso. Então, tem muita gente que estuda nutrição e tem essa minor em espanhol, por exemplo. É uma opção. E essa junção que eu fiz foi porque eu tenho muito interesse em nutrição esportiva. Como eu falei, o xadrez me trouxe até aqui e eu amo o ambiente esportivo. Então, eu sei que é algo que eu quero trabalhar no ambiente esportivo. E para mim, ter esse conhecimento ali da psicologia também é muito importante para um atleta, principalmente no xadrez, porque é o mental. Você tá ali, é tudo que tá passando na sua cabeça, tudo que você consegue lembrar. Então, tem muito essa conexão. E a nutrição, porque, bom, todo mundo precisa comer, né? E aquilo que você come, aquilo que você coloca dentro do seu corpo, também impacta a sua performance, como atleta. E aí, bom, por causa disso que eu escolhi nutrição e psicologia. E quero ir para nutrição esportiva. E eu estou fazendo uma pesquisa agora que é sobre o efeito da cafeína em jogadores de xadrez de alto rendimento. E eu estou muito animada, porque se você pesquisa esse tema, é muito pouco explorado. A gente sabe da importância de se alimentar bem, mas é diferente de você perguntar para um atleta de atletismo o que que ele tem que comer antes, durante e depois da competição. Ele sabe, provavelmente. Mas um atleta de xadrez não sabe. E pode fazer diferença, principalmente se você é um atleta de alto rendimento,
pode fazer muita diferença. Se você come, talvez, ah, muito doce, por exemplo, durante a partida, seu pico de glicose vai lá em cima. Desce muito rápido. Então, assim, ó, pode acontecer que você fique muito cansado e sonolento durante a partida, por exemplo. Esse é só um exemplo. Pode acontecer. Uhum. Então, é uma área que eu tenho muito interesse em explorar. Desde que eu vim aqui para a faculdade, né, eu brilhou os olhos quando eu descobri sobre pesquisa. Então, eu estou muito animada. Essa pesquisa ela já foi, eu escrevi com a ajuda do meu professor e agora a gente vai testar, então. Vão ter jogadores jogando presencialmente e aí vai ter os jogadores com cafeína e com o placebo, que a gente chama. Então, não vai ter cafeína. E aí a gente vai ver se teve alguma diferença de resultado, uma diferença de concentração, questão de jogar mais rápido ou não. Então, eu tô bem animada. E eu fico muito feliz de que eu tenha essa oportunidade de conseguir colocar o xadrez de alguma forma, na minha área de interesse de estudo, de trabalho. Isso até vem para agregar não só para o xadrez. Eu acho que por ser um esporte, né, praticado muito com a mentalidade, né, com o cérebro, né, não é uma questão física de alto rendimento físico, muscular, mas é alto rendimento do cérebro, né? Então, se assemelha muito a um empresário, um empreendedor, alguém que está Uhum, trabalhando no escritório, né, alguém que tem uma demanda mais cognitiva do que física. uhum, Então, isso eu acho que vai ser uma porta de entrada e eu acredito que vai agregar para muitas outras áreas. Acho que é fundamental essa forma de avaliar o efeito da uhum. cafeína. Muito bom. Com certeza, foi uma das coisas comentadas que o resultado era algo que podia agregar não só para jogadores de alto rendimento de xadrez, mas também para pessoas que trabalham, né, o dia todo no escritório e também até para jogadores, por exemplo, acho que chama esports, então jogadores de Uhum. videogame, essas coisas que também Sim. poker, que estão ali por horas, né, sentados Uhum. e usando a mente mesmo para aquela atividade que eles estão fazendo. Eu acho que eu acredito que é de extrema importância pesquisas como essa. Uhum. Como vocês dois falaram, né? Eu vejo que o esforço é tão grande ou até maior, porque o esforço físico está ali, você vai, pô, eu corri 100 metros ou eu joguei 90 minutos, eu lutei, eu sei que, né, eu estou cansado e as pessoas vão ver que eu estou cansado. No xadrez não, mas ele ficou ali 3 horas, mas ele ficou sentado. As pessoas costumam falar isso, né? Mas Não cansa? o xadrez é tranquilo, a pessoa fica ali 4 horas sentada, é tranquilo. E a gente sabe que o cansaço mental é tão mais forte do que o cansaço físico, né? E como que o enxadrista faz, Gabriela, assim, depois de ele jogar 3, 4 horas, eu vejo geralmente, né? Eu dei o exemplo do Brasil Chess, eu já fui em outros eventos, é, fica 2, 3 horas lá jogando, no outro dia vem alegre, feliz para jogar mais de 3, 4 horas. E como que vocês trabalham essa questão da mente, né? Tu falou da área da nutrição e da psicologia, eu acho que foi uma área muito bem pensada por você, porque tão importante quanto a alimentação é também a mente depois, né? De cada jogo, porque, pô, imagina tu ficar uma tarde toda jogando, depois no outro dia tu descansa de manhã e à tarde ou à noite volta para o tabuleiro. Então, como que vocês lidam com isso? Depende muito do atleta. Às vezes, depois, quando a gente já termina a partida, tem jogador que vai lá e vai revisar a partida. Aí, depois de manhã, ele vai treinar para a partida que ele vai jogar. Então, não tem muito descanso mental, sabe? Você vai, é xadrez, é xadrez, é xadrez. E muitos atletas, assim, não tiram esse tempo para esvaziar a mente e aí, né, dá chance para voltar ali com energia total. E por isso que eu tenho muito interesse assim nessa área, porque é difícil dizer qual que é a melhor forma, né? O que que a gente deveria fazer. Então, eu lembro que em alguns torneios, sim, era o que eu fazia. Eu treinava a partida, ia lá ver qual que foi os erros, o que que tinha que melhorar. E aí depois eu estava preparando para a próxima partida. Então, tem um gasto grande mental e que
eu acredito que a gente precisa melhorar assim, esse aspecto para não sobrecarregar tanto a mente. Mas eu digo assim, no torneio eu até entendo, porque é aquela situação, tu tem que treinar, tu tem que pensar o que que Uhum, errou para não errar de novo e tal. Mas eu digo assim, participamos do torneio hoje. O torneio uhum. acabou hoje e o Paulo ganhou a final da Gabriela, tá super feliz, campeão. O que que ele faz amanhã? Ele já começa a treinar para o próximo ou ele descansa essa mente, como você falou? O próximo é só no mês que vem, digamos. Uhum. Eu acho que dependendo do torneio, sim, né? No próximo dia você não vai ver xadrez, muita gente faz isso, sabe? Principalmente os atletas aqui de alto rendimento tiram mais de um dia de descanso, assim, não vê xadrez, mas é a rotina, né? Como se fosse o teu trabalho. Então você tirou ali uns dias de folga, mas daqui 3 dias no máximo você já tá ali de novo, Eu revendo. acho que o Paulo ia tirar uma semana, ia desfilar pelo Cobrasol, ganhou da Gabriela Feller, ele ia passar pelas ruas da cidade e tudo, não é, Paulo? Primeiro que eu acho que ia ser uma questão só utópica, né? Porque isso não aconteceria, né? Mas eu acredito que, puxando nessa situação, eu acho que o ponto é mais uma curiosidade minha. Como esse cansaço, né, ele é mental, o que que isso na prática é um descanso? O que que para você, aí falando, você não tem como falar talvez como outros, ou talvez você acompanhe alguém de alto rendimento que também possa ter essa proximidade para saber, não, para mim é assim, mas para tal pessoa é diferente. O que que funciona de descanso, né, para você, falando um pouco mais sobre a tua realidade? Para mim, de maneira pessoal, um descanso seria assim, sair para caminhar num ambiente diferente, é, conversar com a minha família, com amigos, e não assim ter o xadrez envolvido ali na conversa, fazer uma atividade mesmo assim diferente de que né, eu vou relaxar, não é algo que eu precise estar pensando muito para fazer, então é relaxar mesmo, Uhum. fazer algo descontraído, eu diria. Legal, Você que legal. está assistindo o podcast Bastidores, uma parceria do canal Fala Atleta com a WhatsApp São José, estamos aqui com a Gabriela Feller, enxadrista de Blumenau, que hoje está em Missouri, nos Estados Unidos, fazendo nutrição esportiva e também jogando xadrez. Uma curiosidade nossa, Gabriela, é assim, além do xadrez, que outros esportes você gosta? De repente, se tem outro esporte que tu pratica nos momentos que está de folga, qual modalidade que te encanta além do xadrez? Ah, essa é uma pergunta difícil. Mas é um esporte que eu conheci aqui nos Estados Unidos, se chama pickleball. Eu não digo que eu sou boa, mas eu não sou tão ruim como nos outros esportes, então é algo que eu gosto de praticar assim com alguns amigos, é algo que me anima. Eu gosto muito de caminhar também. Eu caminho pelo campus inteiro, vou caminhando para alguns lugares. Recentemente eu descobri essa paixão por andar de bicicleta. Então está sendo muito bom aqui na faculdade, principalmente não tendo um carro ou alguém para dirigir. Andar de bicicleta é algo que eu estou gostando bastante. E se eu puder compartilhar alguma coisa, que eu tenho uma nova meta, que é correr meia maratona ano que vem. Olha, Então, eu acho que isso para todo mundo, mas também para os enxadristas, tá ativo fisicamente também é muito importante. E, e eu tento, na medida do possível também, me movimentar quando eu posso. Mas eu diria que esses três são os que hoje em dia eu gosto mais. E a meia maratona será quando? Em abril, do ano que vem. Aqui na cidade teve a maratona, acho que 2 semanas atrás, e eu fui apoiar uma amiga que correu 10 quilômetros. E tanta gente da faculdade que eu vi lá, e eu assim, mas eu nem sabia que esse pessoal corria. E o uhum, ambiente, assim, muito legal, sabe? De você. Porque a maratona, querendo correr, todo dia você está se superando, né? Você superar a sua própria meta. E querendo ou não, acho que é uma batalha também que você tá ali com a sua mente todo dia. E não sei, eu só sei explicar que eu tava só ali vendo o final, né, a linha da chegada, e eu me encantei. E minha amiga tava super empolgada para correr a minha maratona, e eu falei,
vou treinar também. Então, no É, domingo eu corri pela primeira vez, mais andei do que corri, mas foi o primeiro passo aí para essa meta. eu fui apoiar uma amiga e me encantei. Essa foi a frase da Gabriela. E o Fala Atleta sempre coloca que inspirar pessoas é tão importante quanto conquistar títulos. Então, quero lançar um desafio aqui, Paulo. Posso lançá-lo? Fique à Ano que vem vontade. faremos um outro episódio contigo falando dessa maratona. Participou de Olha, podcast com Gabriela Fera e falando da sua primeira participação numa meia maratona. E aí, Gabriela, desafio lançado? Desafio lançado. Agora com esse desafio, eu tenho então que ser mais regradinha ainda para fazer minhas corridas. não tem negociação, agora está registrado. Exatamente, está Abril registrado. de 2026 foi marcado o compromisso de abril de 2027. Não, e é Mas viu que legal? Eu vou ajudar minha amiga e a partir disso ela. E acontece isso todos os dias. Eu vou ver a minha amiga lutar, eu vou ver a minha amiga na piscina, eu vou ver minha amiga do ginásio. Daqui a pouco eu estou lá treinando e quem sabe vira um atleta. Sim. isso assim da amizade foi algo muito importante. Quando eu estava crescendo como atleta, jogando as competições, então às vezes você tá ali competindo no torneio de categoria e você tá, querendo ou não, jogando com uma adversária, mas que é a sua amiga. E a gente sempre estava ali torcendo uma pela outra, quando eu estava competindo, né, contra. E é algo que eu levo assim para faculdade também. Quando eu vim aqui morar fora, eu vim sozinha, assim, sem minha família, veio eu e minhas malas. E é muito difícil você vir para um lugar onde as pessoas não falam seu idioma, uma cultura totalmente diferente, e ter essa importância de você ter amigos e ter uma rede de apoio é muito importante. Claro que eu tô sempre em ligação com a minha família, mas é diferente de você ter pessoas aqui pessoalmente. E graças a Deus, assim, desde o primeiro dia eu posso dizer que eu encontrei pessoas que eu posso apoiar, posso contar, e eu sinto que essas pessoas têm o mesmo sentimento quando falam de mim. E então foi muito legal, assim. Quando eu tenho meus torneios de xadrez, eu sempre recebo uma mensagem dizendo: boa sorte, Gabi, espero que a faculdade ganhe. Ou essa minha amiga que foi correr pela primeira vez, eu falei assim, mas com certeza eu vou estar lá no final da linha de chegada. Tem uma amiga que fez uma prova para entrar para a escola de medicina. A gente também fez um cartão para ela dando boa sorte. Então é muito importante você encontrar essas pessoas. E você não encontra essas pessoas, como vocês falaram, sem comunicação, né? Então é muito legal, assim, é uma coisa que conecta a outra. Essas tuas amigas, elas são todas brasileiras ou você também tem amigas já de outros países? Como é que foi esse aculturamento da novos contatos? Eu tenho algumas amigas brasileiras aqui na faculdade, mas essas duas amigas específicas que eu comentei, uma é do Bangladesh e a outra é da Mongólia. Que Diria que legal. são as minhas amigas mais próximas aqui da faculdade e é muito legal. Uma delas está estudando para entrar na escola de medicina e a outra estuda engenharia aeroespacial. Então é muito legal, assim. E eu adoro que elas sempre me fazem pergunta de nutrição, sempre querem conhecer. É, essa minha amiga de engenharia aeroespacial, ela me falou esses dias que ela vai me ensinar a fazer um relógio funcionar através de uma batata. Nunca eu tinha ouvido falar. Legal. E então, assim, é muito legal, sabe? Você poder fazer alguma coisa diferente como se fosse, como se eu estivesse no Brasil, poder fazer alguma coisa Uhum. diferente no final de semana, poder estudar com Sim. alguém. Quando eu tinha minhas aulas de química, ainda tenho, essa minha amiga que está estudando para a escola de medicina também teve que pegar essas aulas de química. Então, assim, é muito bom ter alguém que você pode fazer perguntas, se sentir confortável para dizer, tá difícil. É Uhum. muito importante ter essa rede de apoio, e aqui eu sinto que a gente construiu uma mini família, ah, né, de diferentes partes do mundo. Então, é uma das minhas coisas favoritas aqui. Muito bom. Você falou do Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil então agora. Eu queria que tu falasse um pouquinho como que tu vê o xadrez em Santa Catarina, né? A gente tem
Agora, recentemente, foi lançado o Clube de Xadrez de Palhoça. Quero mandar um abraço para o Renatinho, que criou esse clube. Conheço o Márcio do Clube de Xadrez de São José, o Marcos do Clube de Florianópolis, o Luiz do Clube de Chapecó e todos os clubes que existem em Santa Catarina. Não posso esquecer da Regina, em Blumenau, que está aí presente na trajetória linda da Gabriela. E como que tu vê o xadrez em Santa Catarina, né? Eu citei algumas cidades, de repente tu lembra de algumas outras. Como que daí dos Estados Unidos tu vê o xadrez aqui em Santa Catarina nesse momento, em 2026, que a gente está vivenciando? Eu diria que o xadrez em Santa Catarina sempre foi e vai continuar sendo referência. Eu acompanho os torneios e eu vejo quão grande os torneios em Santa Catarina, como estão crescendo, a quantidade de crianças, os resultados. Eu tenho um carinho muito grande, especial pelas Bluesinhas, que é o time de xadrez das meninas de Blumenau. E vendo elas conquistarem brasileiros, estaduais, assim, faz meu coração encher de alegria de saber que elas ainda estão animadas para jogar, estão crescendo, se desenvolvendo, Como mas é de que é o nome maneira do clube? Blue Luzinhas. Blue? Blue Blusinhas. Luzinhas. Manda um beijo Uhum. especial para elas aí, Gabriela. Vou mandar um beijo muito, muito especial, dizer que eu tô com muita saudade dessas meninas lindas e queridas, que eu tive a oportunidade de, antes de eu vir para cá, acompanhar e treinar com elas, desse momento exclusivo, que foi uma das coisas favoritas em Blumenau. E esse clube que foi criado pela Regina, de ter um clube só para meninas em Blumenau, e é um clube assim de gerações. E que eu tenho um carinho muito especial e que me alegra muito cada vez que eu vejo uma foto delas juntas, ganhando o torneio. E também a ideia de ter, né, esse clube Luluzinhas, não só treinar o xadrez, mas ter um grupo de meninas ali que apoiam umas às outras. Então, a gente manda mensagem, algumas competem na mesma categoria, mas de novo, como eu falei. Quando não tá jogando ali no tabuleiro uma contra a outra, tá torcendo pela outra, eu não tenho mais chance de ser a primeira colocada. Tudo bem, a minha colega aqui de equipe vai ficar em primeiro. Então é muito importante ter essa rede de apoio e, e é nos projetos assim mais bonitos que eu já vi de xadrez em Santa Catarina. Muito bom, muito bom. E esse contato, né, que você tem com elas, com certeza é algo que inspira elas, né? Você traz elas para esse mundo de o que que ela vai fazer depois, né? Quais são os próximos passos, né? Isso é muito bacana. E em relação à questão da parte de xadrez, pensando numa questão futura, assim, quais são os teus próximos suas metas. Antes você comentou que era ganhar o brasileiro todo ano. Como é que tá as metas para 2026, 2027? Quais são as próximas jogadas? É, É uma, é um desejo, é um sonho que eu tenho, que eu não sei se ele vai ser realizado nos próximos anos, eu digo em 1 ou 2 anos, agora para o futuro, mas o meu sonho é jogar uma Olimpíada de xadrez, representando o Brasil. O xadrez tem uma Olimpíada própria. E, e eu tenho ainda como meta, como sonho, jogar uma Olimpíada de xadrez. Então, eu não sei quando ainda, mas é algo que eu tenho como sonho. E, e é algo que não. O xadrez é muito bom por causa disso, ele não tem um limite de idades. Então, se não for ano que vem, se não for no próximo, eu sei que em algum momento pode acontecer. Então, meta enxadrística, eu diria que é essa. É um dia ainda jogar uma Olimpíada de xadrez. e em outras áreas, não tem uma meta específica? Você acha que vai trazer uma. Até porque você colocou aqui a meta, a gente vai te ajudar a você atingir. Você já tem a meta da meia maratona, então o que que você teria de outras metas que você acha que é para o futuro, assim, que está te movendo? Porque trazendo o que eu comentei um pouco mais no começo do episódio, o atleta ele tem esse norte, né, muito forte. E eu vejo que agora é o momento que você está organizando os teus direcionamentos. E eu entendi, aí foi uma interpretação minha, que você tem essa parte da pesquisa,
de como você vai entregar essa pesquisa para proporcionar, né, entregar esse resultado para os enxadristas como um todo. Seria na área da nutrição o teu principal norte agora? Como é que está sendo? Sim, eu vou me formar em maio do ano que vem. E aqui nos Estados Unidos, a gente precisa fazer uma pós-graduação para então atuar como nutricionista. Então, eu diria que o meu norte agora é estou me dedicando muito à escola, porque o que eu estou fazendo agora, as notas que eu estou tirando, vão influenciar na faculdade que eu vou fazer essa minha pós-graduação. E eu ainda não sei se eu vou querer fazer aqui na faculdade que eu estou agora ou em uma outra faculdade, mas eu Uhum. diria que no momento é o meu norte. Eu estou me dedicando e me esforçando no meu curso para que eu consiga estudar em uma faculdade de pós-graduação onde tem um programa muito bom para nutrição esportiva. Legal. Você está acompanhando o podcast Bastidores, uma realização do canal Fala Atleta com a WISAP São José. E estamos com a Gabriela Feller, enxadrista de Blumenau, que contou um pouco sobre a trajetória de vida, a trajetória esportiva, os seus planos e o que ela almeja aí para um futuro próximo. E gostaria também, Gabriela, que você deixasse uma mensagem para aquelas meninas e para aqueles meninos também que estão começando em alguma modalidade, né? A gente falou bastante aqui do xadrez, mas o Fala Atleta é o canal de todas as modalidades. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele jovem, para aquela criança que está começando no taekwondo, no judô, no futsal, no vôlei, no basquete ou em outras modalidades, uma mensagem para eles. Uhum. Se tivesse que dar uma mensagem, eu diria não desista. Às vezes pode parecer muito difícil e podem aparecer vários obstáculos no meio do caminho na vida de um atleta, mas eu diria que se você está feliz e se você tem um sonho, vale a pena lutar por ele e é muito importante que você tenha o suporte e o apoio, seja do seu técnico, seja dos seus colegas de equipe, seja da sua família. Mas a mensagem principal é não desista. Se você tem um sonho e você é feliz fazendo o que você está fazendo, vale muito a pena. Você treinar horas extras, você acordar às vezes mais cedo, ou você ceder algo que você deixar de fazer algo para poder treinar mais horas ou fazer alguma coisa que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Uma das frases que me inspira, Gabriela, é uma frase do filósofo alemão. Eu não li nenhuma obra completa dele, mas tem uma frase dele que me inspira muito, que é do filósofo Nietzsche, que ele fala que nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Uhum, Só que para a gente realizar nossos sonhos, a gente precisa das pessoas. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem também para aquelas pessoas que estão na tua vida. A gente fala em esporte individual, mas não existe esporte individual. O atleta não vai fazer sozinho. Eu não vou jogar xadrez sozinho, eu não vou lutar sozinho, eu não vou jogar tênis sozinho. Tem toda uma equipe por trás e, principalmente, tem uma família por trás. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para a tua família e, com isso, uma mensagem para todas as famílias que têm no seu filho, na sua filha, no seu neto, um atleta. uhum. Eu só quero agradecer aos meus pais por todo o apoio. E uma das coisas mais importantes, como eu falei, é você estar feliz no que você está fazendo. Porque também não adianta você treinar por horas e, né, gastar tanto tempo, e o seu mental e o seu físico em uma coisa que não te faz feliz. E eu sempre deixei muito claro para minha família que jogar xadrez me faz muito feliz. Então, eu só tenho a agradecer eles por me apoiarem tanto e nos momentos assim que eu pensei que eu não ia conseguir ou que estava muito longe de alcançar alguma coisa, eles sempre estavam lá para me apoiar e para dizer que não, vai dar certo, Gabi, né? Faz a tua parte e a gente vai fazer a nossa aqui. Então vai dar certo, é um trabalho de equipe. Como você comentou, xadrez é um esporte individual, só na hora que você está ali sentado no tabuleiro, porque tirando isso, é um trabalho junto em equipe. Então, estou morrendo de saudade, mãe, pai. E é uma mensagem que eu passo também
para todos os familiares de um atleta, não só de um atleta, né, de qualquer criança, mas principalmente de um atleta, que o apoio é muito importante. Eu lembro que eu tinha uma tia, faleceu há uns anos atrás, mas ela sempre me falava: estudem, falava para mim, para minha irmã. E que teve, acho que a minha tia deve ter estudado até o terceiro ano do fundamental, e mesmo assim ela sabia a importância de você estudar e de você não desistir. Então ela estava sempre lá rezando, ligava durante o torneio para dizer que ela estava rezando para que desse tudo certo, mas essa motivação de, né, estuda, faz a sua parte, porque se você se esforçar, se você fizer tudo certinho, uma hora o resultado vai vir, né? Você não precisa se preocupar com isso, uma hora vem. É uma conexão que eu faço com o processo de estudar no exterior. É um processo longo. Você tem que fazer várias redações, você tem que. É um processo assim complexo, eu diria. E, e às vezes parece que não vai dar certo. Cada faculdade pede um texto diferente, informações diferentes, e, é a mesma coisa. É você não desistir, ter essa resiliência e sempre ter ali o seu apoio dizendo que, né, continua fazendo certinho que vai chegar a aprovação, né? Vai chegar o seu resultado. E como lidar, uma curiosidade minha agora, né? Como lidar com essa barreira linguística, né? Porque até você aprender um idioma ou até você se familiarizar, na verdade, né? Você pode saber o idioma, mas é diferente você estar no Brasil e de repente ir para os Estados Unidos. Como que é como tu lidou com essa questão linguística e qual a mensagem que tu passa para aqueles jovens que de repente estão aqui no Brasil, querem aprender a falar uma língua e de repente ir para um outro país? Uhum. É difícil, porque uma coisa é você se comunicar, outra coisa é você conseguir se expressar, né? Então, às vezes você consegue, sim, eu consigo me comunicar, mas você consegue se expressar o que você está sentindo, o que você realmente quer tirar uma dúvida, alguma coisa, é diferente. Então, eu diria que a solução é realmente você tentar, deixar a vergonha de lado, né, a timidez, ir lá falar, tentar. Eu lembro que aqui no início, tinha uma coisa que eu confundia o tempo todo. Eu falava, ao invés de falar kitchen, que é cozinha, eu falava chicken, que é frango. E aí até hoje é Tava uma sempre com piada, fome. até hoje é uma piada, minha com as minhas amigas. E mas é uma coisa assim que depois que você se comunica com alguém, você consegue criar uma conexão, fica muito mais fácil de você conseguir se expressar, porque por mais que você não fale as coisas nos termos mais específicos e mais corretos, depois que você conhece uma pessoa, você convive com essa pessoa por algum tempo, a pessoa vai entender o que que você quer dizer, e você também vai entender o que a pessoa quer dizer e o sentimento de verdade o que quer passar. Eu sinto isso muito com as amizades que eu fiz aqui. É nítido, assim, com pessoas mais próximas e com pessoas que eu conheço, assim, há pouco tempo, a diferença da conversa e do entendimento que parece que ficou, sabe? Mas se eu tivesse que dar uma mensagem, é essa. Eu acho que é o único jeito, é você tentar mesmo, ir lá, falar. Se a pessoa não te entendeu, não tem problema, da próxima vez talvez ela te entenda ou não, mas é esse negócio, sabe? É você ir lá, tentar, é você fazer. Como eu falei, para os meus pais, não tentar nunca foi uma opção. E se você não tentar também, a gente nunca vai saber, né? Se você vai conseguir ou não. Então, é aquela frase, né? O não a gente já tem, então. Então, galera do Fala Atleta, estamos aqui nos Bastidores Podcast. Você ouviu nesse primeiro episódio dessa parceria com a WhatsApp Inglês Inteligente aqui de São José, a Gabriela Feller, que é enxadrista de Blumenau. E agora eu vou pedir para a Gabriela, para encerrar nosso episódio, que ela fale um pouquinho, né, deixe uma mensagem para todos os nossos ouvintes, mas só que agora em inglês. Mhm. I would say don't give up. Um, Believe in yourself and have the people that you love the most next to you. Sometimes it can seem like that's impossible to achieve something, but if you keep your hard work, if you keep believing, I promise you, like one day the results will come.
one day the achievement will come. You just need to keep trying and keep doing it. And I would say always do whatever makes you happy. If you're happy and you are doing it, your hard work, your achievements or whatever you want, it's gonna come. It's gonna take its time, but it's gonna come. Thank you. Sou muito fã dela, né, Paulo? Não dá. Muito, muito. E assim, me tornei já me tornei também. Tá, Gabi? Então, assim, ó, quero aproveitar para agradecer o carinho, né? Muito obrigado pelo carinho, desde o primeiro momento que eu te conheci. Depois eu vou mandar uma mensagem para tua mãe, vou dizer assim, ó, pô, adorei falar com a Gabi hoje. Logo, logo vai ter o episódio pronto. Eu falei com ela falou, não, pode falar com ela que ela te responde e tal. Ela estava bem empolgada também. E só te agradecer, não tem palavras para dizer, desejar toda a alegria do mundo e que a gente possa estar conversando antes, não só na maratona. A maratona vai demorar um ano ainda, Obrigada. mas a gente possa conversar bem antes e outros momentos e outros projetos aí. Obrigada. Eu que agradeço por todo o carinho e pela oportunidade. De verdade que eu fiquei muito, muito honrada de ser a primeira convidada do projeto de vocês. E só parabenizo pelo projeto. Eu acho que eu sou a prova viva de como o inglês é importante e essa conexão do inglês com o esporte. Então, muito legal. Eu quero Uma agradecer o honra. Paulo também, porque quando eu falei com ele, eu sempre disse para ele, é muito mais que esporte, né? Só quem está dentro é que sabe, né? Sim. A gente vai falar da vida, vai passar pelo esporte e, consequentemente, vai passar pela comunicação, e aí entra o inglês, entra o espanhol, entra as línguas. E é muito legal trazer essas coisas, né? Porque a gente vê um mundo tão marcado por um monte de coisa ruim, e a gente poder trazer coisas legais, e tem empresas como o WiseUp que está acreditando nesse projeto, me deixa muito feliz, porque o grande propósito do Fala Atleta, desde que eu criei, é para mostrar, Paulo, para o mundo histórias tão lindas como a Gabriela, que às vezes as pessoas não conhecem, às vezes as pessoas não sabem, e como a gente diz, é tão fácil ficar ali jogando xadrez ou qualquer outra modalidade, mas aí o pessoal não vê os bastidores, é isso que eu quero mostrar com esse novo projeto. Muito bom, muito bom. E uma honra para mim. O Nelo tem mais proximidade, já conhece essa minha missão, mas eu, junto com a minha família, a gente tem uma missão muito forte, né? Inclusive, quero abrir aqui, pedir licença, mas é uma questão de a parte de cristão mesmo, né? De realmente abençoar o que a gente pode tá abençoando. Quero desejar que Deus siga te abençoando para teus próximos caminhos, tanto a Gabriela quanto o Delamare, e é um objetivo a gente poder agregar, né? O que a gente pode agregar, eu gosto muito de trabalhar com educação, tenho me apaixonado pela questão do esporte, no nossos bastidores aqui, conversando eu e o Dela, a gente conversa sobre como que o meu filho vai ter contato com o esporte para que ele possa desenvolver. Então, eu faço o papel aqui nesse episódio de um pai que também está pensando em como encaminhar o seu filho, né? Então, não só como dar mais apto, mas uma figura paterna aqui. Então, quero agradecer pelo tua dedicação. Você é muito simpática, você é muito comunicativa, isso é muito legal Obrigada. de ter essa proximidade. Parabéns pela tua história. Parabéns pelos teus pais, pelo que eles proporcionaram para você. Quero parabenizar a todos e que siga nesse caminho, né? Reforçando esse teus norte, sempre indo para os caminhos que te aproximam do teu objetivo. Muito obrigada. De verdade, obrigada. Obrigado, Gabi. Então, assim, foi muito legal. E outra frase que eu sempre guardo do Steve Jobs: tudo que a gente faz com amor sai muito melhor, né? Então, parabéns e capricha essa trajetória linda, tá, Gabi? Obrigada. Você acabou de acompanhar o episódio número 1 do Bastidores Podcast. Hoje conversamos com Gabriela Feller, enxadrista de Blumenau, que contou um pouco da sua trajetória de vida, dos seus feitos esportivos e do que ela está fazendo agora no momento, estudando em outro país. Bastidores Podcast é uma realização do canal Fala Atleta com a WISAP São José, o inglês inteligente. E se você
quiser compartilhar a sua vida, os seus feitos esportivos conosco e com o mundo, deixe aqui nos comentários um pouquinho da sua trajetória que vamos conversar com você. Bastidores Podcast, uma realização do canal Fala Atleta e da WhatsApp, o inglês inteligente. Fala Atleta, o canal de todas as modalidades, onde inspirar pessoas é tão importante quanto conquistar títulos.